Já parou para pensar que compartilhamos o planeta, o ar que respiramos e os espaços físicos? Já observou que o tempo todo necessitamos uns dos outros e que essa dinâmica nos humaniza e nos confraterniza? E que toda vez que pensamos primeiramente no outro, estamos contribuindo para o bem de toda a humanidade. Eu sou Adriana Nogueira e essa é a Casa da Fraternidade na sua casa. Jesus, divino e amado Mestre, que a tua luz seja o farol a nos guiar pelas estradas, pelas andanças de nossa existência. Que o seu exemplo maior de amor nos instrua e seja capaz de trazer em nossas vidas o amor verdadeiro, a fraternidade, o sentimento de partilha e de amor para com todos os irmãos. Somos sim uma grande família, que saibamos nos acolher e nos amparar nos momentos de dificuldades, nos obstáculos que a vida nos oferece. Que saibamos sorrir, cantar e celebrar a existência com gratidão e com afetos. Que assim seja. Vamos trazer uma mensagem para ir nos harmonizando, para fazer com que estejamos com as nossas mentes e os nossos corações abertos para o estudo do Evangelho de hoje. E a mensagem diz assim: que jamais, em tempo algum, o teu coração acalente o ódio, que o canto da maturidade jamais asfixie a sua criança interior, que o teu sorriso seja sempre verdadeiro, que as pedras do caminho sejam sempre encaradas como lições de vida e que a música seja nossa companheira em momentos secretos consigo mesmo. Que os nossos momentos de amor contenham a magia de nossas almas eternas. Que os nossos olhos sejam como sóis olhando para a luz da vida em cada amanhecer. Que cada dia seja um novo recomeço. Que nossas almas dancem na luz do luar. E que em cada passo que a gente der, fiquem nossas marcas luminosas de nossa passagem em cada coração. Que em cada amigo o nosso coração faça festa e celebre o encanto de uma amizade profunda que liga nossas almas. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Essa é a Casa da Fraternidade na sua casa, no seu coração. Vamos à leitura do nosso Evangelho de hoje, em continuação ao capítulo 11, o item 12. Nós vamos falar hoje sobre o egoísmo. Nos evangelhos anteriores nós falamos sobre o amor e hoje nós vamos falar sobre o egoísmo, algo que é contrário ao sentimento benéfico do amor. E o evangelho diz assim: se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava àquele que se dirigisse a ele, bem quem quer que fosse. Não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? E se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, esconder-se-ia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria,
ficai bem compenetrados disto. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridoso para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém e deixai que Deus tenha o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino se separa o joio do trigo. Começai por dar o exemplo cada um de nós. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o orgulho e o egoísmo que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Mensagem de Pascal, Sense, 1862. Meus queridos irmãos, nós falamos sobre o amor nas semanas anteriores, sobre esse sentimento que é uma dádiva que nos é concedida através do amor de Deus. Da nossa intimidade com Deus, desenvolvemos o amor que é extensivo, estendido às pessoas com as quais a gente divide a nossa existência. E hoje nós vamos falar especificamente do egoísmo, do que falou o Evangelho para nós hoje. Então, o egoísmo ele é considerado uma chaga, uma ferida aberta na humanidade, que impede e retarda o progresso moral, individual e, consequentemente, o progresso coletivo. O egoísmo é a negação da caridade e constitui um dos grandes obstáculos para a felicidade e a convivência harmoniosa aqui no planeta Terra. Se Jesus é considerado o mestre do amor, por um lado, por outro lado, Pôncio Pilatos, ao fugir de suas responsabilidades, sendo omisso e provocando assim todo o martírio de Jesus, demonstra todo o seu egoísmo e a sua incapacidade de analisar os fatos à luz da empatia e da verdade. Todo mundo lembra da passagem, da citação bíblica, da citação dos evangelhos, onde Pôncio Pilatos lava as mãos numa simbologia rasa para dizer que ele não tinha culpa daquilo que estava acontecendo, que não era ele que estava mandando Jesus para a sua crucificação. Para Kardec, do egoísmo deriva todos os males e todos os vícios. Nos instrui ainda que devemos extirpá-lo de nossas vidas, porque o egoísmo é incompatível com o amor, com a caridade, com a justiça. Ele neutraliza as demais qualidades do indivíduo. Ele sufoca sentimentos bons, afetos bons. O egoísmo é a atitude de quem busca os próprios interesses, não respeitando os interesses das demais pessoas. E o Evangelho nos mostra que devemos pensar no nosso corpo, nessa nossa forma física, como um estado passageiro, e que devemos sim nos preocupar com aquilo que eleva o nosso espírito. E assim o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, com a compreensão que o Espiritismo nos dá quanto ao nosso estado futuro e real, e não desfigurado pelas ambições provenientes da matéria. A doutrina dos Espíritos nos ensina também que o egoísmo ele é o oposto da caridade.
já que um ser egoísta jamais será caridoso ou jamais conseguirá pensar no próximo, porque não sabe se colocar no lugar do outro, não desenvolveu sua capacidade de sentir a dor do outro e nem sentirá vontade de compartilhar, seja sentimentos, seja bens, seja coisas materiais. Por isso, enquanto o egoísmo prevalecer, haverá cada vez menos partilha, menos fraternidade, menos justiça e menos paz no mundo. E o egoísmo e o orgulho, eles são parceiros. E juntos, eles provocam verdadeiras destruições. Eles causam o distanciamento entre as pessoas, eles motivam a ganância, a competitividade desmedida, eles destroem as relações afetivas, as relações familiares, as relações de trabalho, porque colocam um contra o outro, né? Porém, é nossa responsabilidade fazer com que o mundo em que a gente vive, o mundo que a gente quer, possa ser transformado. Nós podemos sim participar de forma bem mais ativa e efetiva em prol do bem para todos. E a gente pode se perguntar, fazer a seguinte pergunta: de que forma nós podemos combater o egoísmo? De que forma nós podemos não concentrar o nosso olhar em nós mesmos, mas conseguir direcionar o nosso olhar para o outro? Eu vos digo, devemos praticar o desapego, valorizar o que de fato é importante e necessário para o nosso bem e do nosso próximo. Eu iniciei esse evangelho de hoje dizendo que a gente precisa uns dos outros, né? Ninguém consegue viver sozinho, nós compartilhamos várias coisas, né? Então nós precisamos pensar não somente no nosso bem-estar, mas no bem-estar do outro e cuidar desse planeta que é a nossa casa, não contribuir com a destruição, cuidar da saúde do nosso planeta, que influencia diretamente na saúde da nossa sociedade, na saúde individual de cada um. Nós podemos entender com serenidade de que tudo aqui é passageiro e que nós devemos buscar as riquezas, os tesouros espirituais e não acumular riquezas materiais. Lembrando que tudo que nos é dado, seja um bem, seja um aprendizado, nós devemos compartilhar, porque nada é nosso em absoluto. Nós apenas estamos, nós não somos. Tudo deve ser compartilhado, tudo deve ser coletivo. Buscar o autoconhecimento, conhecer a si mesmo. E só assim entendemos também as fraquezas do outro, tão semelhantes às nossas. Trabalhar as nossas dificuldades, as nossas limitações e buscar a nossa própria evolução. A autoanálise também é importante. Saber onde, como e a quem devemos ajudar. As realidades que podem e devem ser transformadas através das nossas intervenções. Vencer o medo e o orgulho. Isso é uma característica das pessoas fortes e não das pessoas fracas e amedrontadas. Aqueles que não escondem suas fraquezas, mas procuram superá-las. Eu não posso colocar uma manta sobre as minhas dificuldades, sobre os meus defeitos, sobre as minhas sombras, mas eu tenho é que descobri-las para que eu, conhecendo essa limitação, eu possa tratá-la e eu possa superar. Aceitar críticas. As críticas norteiam nossas necessárias mudanças
de hábitos. Não podemos entender as críticas como sendo algo que destrói a nossa imagem, mas como uma seta sinalizadora daquilo que nós devemos modificar em nós mesmos. Lembrando que somos seres em construção, não somos seres acabados. Durante toda a nossa existência, nós precisamos nos modelar, nos moldar, para que a gente caiba nesse mundo, para que a gente caiba nessa configuração de sociedade em que vivemos. E, por fim, o último, e talvez o mais importante, gratidão. Ter o sentimento de gratidão sempre. Com Deus, em primeiro lugar, que tudo providencia para que a sua existência seja perfeita. Mesmo que você tenha que passar por provas, por obstáculos. Mas está dentro de uma dinâmica de perfeição, criada pelo ser mais perfeito de que temos conhecimento, que é Deus, nosso Pai, nosso Criador. Agradecer, meus irmãos, a todos que caminham conosco. Quantas vezes é necessário, se faz necessário, a gente agradecer a pessoa que convive com a gente, que prepara a nossa comida, a pessoa que leva um copo de água para você, né? A pessoa que cuida de você quando você está doente. É necessário agradecer as pessoas que fazem algo para você, que fazem algo por você. E a gratidão é um sentimento poderoso, capaz de atrair muitas outras coisas boas, interessantes para a nossa existência. Lembrar sempre, meus irmãos, que tudo o que é supérfluo não compensa, não precisa você correr atrás. Por isso, retire da sua existência, da sua vida, das suas práticas, o egoísmo, através do estudo do Evangelho que é tão esclarecedor e através das práticas e ensinamentos de Jesus. Uma delas, a maior delas, é amar ao nosso próximo como amamos a nós mesmos. Todo o Evangelho de Jesus, ele é uma exaltação da necessidade de nos libertarmos das nossas imperfeições e buscarmos realizar em nós, desenvolver em nós o sentimento do amor, que é o que desfaz esse grande nó do egoísmo e do orgulho. O amor é entrega, é doação constante à vida do outro, à necessidade do outro. E nós só conseguimos atingir esse objetivo quando nos despimos de velhos sentimentos, de velhas práticas e deixamos nos colocar de nos colocar na posição de seres superiores, de seres mais importantes. E tantas vezes nos julgamos até mais evoluídos do que os nossos irmãos. Certamente, ainda precisamos trabalhar muito os nossos sentimentos, as nossas percepções, para compreendermos e vivenciarmos o amor em sua plenitude, sem exigir nada em troca, pois esse é o sentimento libertador de todo ser humano. E por que nos exaltar, nos considerar maior, mais especial do que os outros? Somos feitos da mesma matéria. Fomos criados simples e ignorantes. E nos instruímos, aprendemos através das tribulações da vida, né? Que é comum a todo mundo. Então, muitas vezes, o motivo principal do nosso orgulho está formatado nas posições sociais que cada um ocupa, ou nas possibilidades intelectuais que temos, que desenvolvemos, nos esquecendo da limitação da vida material, da finitude dessa existência, da breve passagem que é a nossa vida pelo planeta Terra. E que nós podemos, dentro dessa dinâmica
das reencarnações trocar de posições. Deus faz dessa didática uma ferramenta educativa. A cada reencarnação eu venho de uma forma diferente. Se hoje eu estou pobre, doente, necessitado, estou numa condição de vulnerabilidade, em uma outra encarnação eu posso vir com posses, com bens. E aí Deus está me testando, tanto na pobreza como na riqueza. Na pobreza, testando a minha capacidade de ser resiliente. Na riqueza, testando a minha capacidade de compartilhar, de me doar, de não fazer com que o dinheiro me corrompa. E a questão 914, no Livro dos Espíritos, nos traz a seguinte reflexão. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. O orgulho e o egoísmo se prendem à inferioridade de todos nós. Ou seja, à medida que o meu espírito toma consciência de que eu sou um ser espiritual vivendo a experiência na matéria, na carne, eu vou tratar de dar importância às coisas do espírito e não às coisas que são passageiras, às coisas que são da carne. E o que podemos dizer com relação a este tema, ao egoísmo, é que existe uma necessidade de buscarmos uma compreensão mais elevada dos objetivos da vida. Buscar aumentar em nós esse sentimento de amor. Buscar dilatar a nossa percepção e trabalhar o nosso espírito através das virtudes ensinadas por Jesus. Nos parece que somente quando percebermos o alcance de dor que o sentimento do orgulho tem nos trazido, é que estaremos prontos para trabalharmos os nossos sentimentos. Os sentimentos melhores, o sentimento do amor, da benevolência, da partilha, da compreensão. E nós rogamos, pedimos a Deus, a Jesus nosso Mestre, que nos sustentem e nos amparem para que possamos sim realizar essas transformações, essas mudanças de pensamentos e de ações, para que possamos ser mais felizes. Ficamos por aqui com a reflexão de hoje, que verdadeiramente esses ensinamentos, essas instruções que vêm dos nossos amigos espirituais possam adentrar os nossos corações e encontrar ali uma terra fecunda capaz de produzir bons frutos. Vamos fazer a nossa prece final. Neste momento tudo se transforma. Jesus amigo, Deus nosso Pai, agradecidos estamos pela oportunidade de estudarmos e refletirmos sobre os conceitos da doutrina dos Espíritos. Rogamos ao Teu coração que nos sustente, nos fortaleça e nos ampare em nossas dificuldades. Que o desânimo não nos atinja. Permaneça conosco, pois ainda somos muito necessitados de Ti. Envolva a todos os amigos que estiveram conosco, pacificando e orientando. Que a Tua misericórdia nos alcance. Que seja em Teu nome e em nome dos Espíritos que coordenam este trabalho. Mas, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, possamos finalizar o nosso estudo de hoje. Que assim seja. E nós agradecemos a sua companhia, nós agradecemos a espiritualidade maior por estar conosco, por nos guiar, por colocar em nós os verdadeiros sentimentos e os sentimentos que são necessários à nossa existência, para que possamos trilhar com mais paz, com mais harmonia, e assim a gente estará
cumprindo aquilo que Deus quer de nós. Que saibamos viver fraternalmente, que saibamos compartilhar sentimentos e coisas, que saibamos erguer o outro e caminhar juntos. Agradecemos pela oportunidade de chegar na sua casa, pela oportunidade de chegar no seu coração, de lhe tocar com amor, com respeito, com afeto. Desejo a cada um de vocês uma semana iluminada e produtiva. Fiquem todos com Deus. O Senhor caminhará sempre ao teu lado. Em